Se você cresceu no Brasil, você brincou de Playmobil, mesmo sem nunca ter visto um Playmobil de verdade, porque durante décadas a gente achou que tudo era Playmobil. E ninguém nunca contou essa história. Corporate Ghosts. Playmobil não é um tipo de brinquedo. Playmobil é uma marca. Ela nasceu em 1974, na Alemanha, criada pela empresa Geobra Brandstatter. A ideia era simples, mas revolucionária para a época. Bonecos pequenos, padronizados, com poucas expressões faciais, mas infinitas possibilidades de histórias. Enquanto outros brinquedos quebravam fácil ou tinham movimentos limitados, o Playmobil apostava na repetição. O mesmo corpo, a mesma cabeça, os mesmos encaixes. Mudava apenas o acessório, o cenário, a função. Era um brinquedo pensado para durar, para ser passado de mão em mão, de irmão para irmão, de geração para geração. Mas havia um detalhe importante. Esse brinquedo não foi criado para países como o Brasil. Nos anos 70 e 80, o Playmobil era caro, importado, restrito a poucas lojas. A maioria das crianças brasileiras nunca teve contato direto com ele. Mesmo assim, o nome atravessou fronteiras, chegou aqui antes do produto. Porque quando uma marca é forte, ela vira referência, e referência vira sinônimo. No Brasil, poucas crianças sabiam diferenciar marcas. O que importava não era quem fabricava, era o que o brinquedo permitia imaginar. Se dava para montar, se dava para encaixar, se dava para brincar. E assim, o nome Playmobil começou a ser usado para tudo, mesmo quando não era. Se você cresceu no Brasil entre os anos 70 e 90, existe uma grande chance de você acreditar que brincou de Playmobil. Mas a verdade é que quase ninguém brincou. Não porque o Playmobil não existisse, ele existia, mas não como você imagina. Criado na Alemanha em 1974 pela empresa Geobra Brandstatter, o Playmobil original era um brinquedo sofisticado, detalhado, padronizado e caro. Muito caro para a realidade brasileira da época. Enquanto isso, o Brasil vivia outro contexto: inflação, crises econômicas, importações limitadas e um mercado que precisava se adaptar. E ele se adaptou. Surgiram brinquedos nacionais que imitavam, reinterpretavam ou simplesmente chegavam muito perto da ideia central. Bonecos pequenos, de plástico rígido, com peças que encaixavam, cenários montáveis e liberdade total para a imaginação. Para uma criança, isso era tudo o que importava. Não havia logotipo, não havia embalagem sofisticada, não havia manual de instruções detalhado. Havia chão, havia tapete, havia histórias inventadas. O nome Playmobil começou a circular não como marca, mas como conceito. Era um rótulo criado pela memória coletiva. Tudo que tinha aquele formato virava Playmobil. O forte, a delegacia, o navio, o trem, a cidade inteira. O Brasil não chamava aquilo de brinquedo modular, chamava de Playmobil. E ninguém questionava, porque não existia comparação. O brinquedo original quase não aparecia, e quando aparecia, era inacessível para a maioria. As fábricas brasileiras preencheram esse vazio. Glasslight, Troll, Estrela e outras menores, hoje quase esquecidas. Elas produziram brinquedos que não copiavam exatamente, mas dialogavam com a ideia. E isso foi suficiente para criar uma confusão histórica. Crescemos achando que tudo era a mesma coisa, que tudo vinha do mesmo lugar, que tudo fazia parte da mesma marca, mas não fazia. O Playmobil original seguia padrões rígidos, tamanhos exatos, cores específicas, peças intercambiáveis universais. Os brinquedos nacionais, não. Eles eram mais livres, mais improvisados, mais brasileiros. Isso não é um defeito, é uma característica. Eles carregavam o espírito da época, da criatividade, da adaptação, do faz do jeito que dá. O problema é que, com o tempo, a memória começou a apagar as diferenças. E quando os brinquedos desapareceram das lojas, sobrou apenas o nome mais forte:
Playmobil. Um nome que virou guarda-chuva. Um nome que engoliu todas as outras histórias. Hoje, quando alguém diz, eu tinha um Playmobil desses, na maioria das vezes, não tinha. Tinha algo melhor, algo mais raro, algo que não existe mais. Tinha um pedaço da indústria brasileira de brinquedos. Enquanto o Playmobil original existia na Alemanha, o Brasil criou seus próprios universos de brinquedo, e eles não nasceram por acaso. Durante décadas, importar brinquedos era caro, difícil e limitado. O país precisava produzir o que suas crianças consumiam, e produziu. Surgiram fábricas nacionais que entenderam algo fundamental. Criança não quer marca, criança quer brincar. A Glaslit foi uma delas. Produziu brinquedos plásticos resistentes, coloridos, simples, bonecos que encaixavam, acessórios, peças intercambiáveis. Não eram Playmobil, mas cumpriam a mesma função emocional. A Troll seguiu caminho parecido. Seus brinquedos não tinham um acabamento alemão, mas tinham algo ainda mais poderoso: presença. Estavam nas lojas populares, nos catálogos de Natal, nas prateleiras da Mesbla, do Mapping, das lojas de bairro. A Estrela, gigante do setor, também flertou com o conceito. Bonecos menores, cenários, brinquedos modulares. Nenhuma dessas empresas dizia fabricar Playmobil, mas o consumidor dizia. Para uma criança brasileira dos anos 70 e 80, não existia diferença clara. Tudo que parecia, tudo que encaixava, tudo que permitia contar histórias, virava Playmobil. Era uma confusão coletiva, mas também era uma solução cultural. Porque o Brasil nunca consumiu produtos, consumiu experiências. E aquelas fábricas entregavam exatamente isso: imaginação em plástico. Por isso, quando alguém diz, eu brincava de Playmobil, na maioria das vezes, não brincava. Brincava de Glaslit, de Troll, de Estrela, de versões nacionais que hoje quase ninguém lembra. E é aí que mora o verdadeiro fantasma. Durante muito tempo, ninguém questionou, porque não havia motivo para questionar. Mas nos anos 90, o Brasil mudou. E mudou rápido. A abertura econômica trouxe algo novo: comparação. De repente, brinquedos importados começaram a aparecer com mais frequência. O Playmobil original começou a chegar. Mais caro, mais detalhado, mais padronizado. E o choque foi silencioso. As crianças perceberam primeiro, os pais depois. Aquele brinquedo que parecia Playmobil não era. Não encaixava igual, não durava igual. Não tinha o mesmo acabamento. Não era melhor, nem pior. Era diferente. Mas o mito começou a rachar. Ao mesmo tempo, as fábricas nacionais enfrentavam dificuldades: concorrência externa, custos mais altos, mudança no consumo. Muitas fecharam, outras reduziram drasticamente sua produção. Algumas desapareceram sem deixar rastros. E com elas, sumiram os brinquedos que sustentaram uma geração inteira. O nome Playmobil ficou, mas os brinquedos que levavam esse nome de forma informal viraram lembrança. Foi nesse momento que muita gente percebeu: nunca teve Playmobil, teve infância. E a infância não vinha da marca, vinha da brincadeira. O problema é que quando o mercado muda, a memória não acompanha. E assim, uma confusão virou mito, e um mito virou verdade, e a verdade virou nostalgia. Até hoje, quando alguém encontra um boneco antigo, a primeira pergunta é: isso é Playmobil? Mesmo quando não é. Porque o nome sobreviveu, mas as empresas, não. Com o passar dos anos, os brinquedos desapareceram. As fábricas fecharam. Os moldes foram descartados. As marcas sumiram das prateleiras. Glaslit, Troll, outras tantas. Algumas faliram, outras foram absorvidas, outras simplesmente não resistiram ao tempo. E enquanto isso, o Playmobil continuou. Não porque fosse melhor, mas porque era global. A marca alemã atravessou décadas, mudou estratégias, modernizou seus produtos e permaneceu viva no mercado internacional. Já o Brasil perdeu algo no caminho. Perdeu sua indústria de brinquedos de encaixe, perdeu fábricas, perdeu empregos, perdeu identidade criativa, mas ganhou uma memória confusa.
Hoje, quando alguém encontra um boneco antigo numa caixa empoeirada, quase sempre diz: "Isso aqui é Playmobil", mesmo quando não é, mesmo quando nunca foi. O nome venceu a história. E isso acontece o tempo todo, não só com brinquedos, mas com empresas, com marcas, com impérios inteiros. O que sobrevive não é sempre o que foi mais importante, é o que conseguiu contar melhor sua própria história. As fábricas brasileiras não tiveram essa chance. Não houve documentários, não houve campanhas de resgate, não houve memória institucional. Elas simplesmente desapareceram. E o tempo fez o resto. As crianças cresceram, os brinquedos quebraram, e a nostalgia ficou solta, sem dono, sem contexto. O que parecia apenas um brinquedo era, na verdade, um pedaço da história industrial do país. Uma história que ninguém ensinou, que ninguém organizou, que ninguém preservou. E agora, décadas depois, tentamos reconstruí-la a partir de lembranças fragmentadas. Fotos antigas, relatos soltos, histórias contadas de boca em boca. Não existe vilão aqui. Não existe herói. Existe apenas o tempo. E o tempo não respeita o que não é registrado. Esses brinquedos não morreram porque eram ruins. Morreram porque pertenciam a um país que raramente cuida da própria memória. E quando a memória se perde, alguém de fora acaba ocupando o espaço. O Playmobil virou símbolo, mas não é o culpado. Ele apenas permaneceu. O que se perdeu foi o resto. Talvez você tenha assistido a este vídeo com um sorriso no rosto. Talvez tenha lembrado da infância, do chão da sala, do tapete gasto, dos brinquedos espalhados. E talvez tenha percebido algo desconfortável, que aquilo que você lembrava não era exatamente verdade. Mas isso não é um problema. A memória não foi feita para ser precisa. Ela foi feita para ser sentida. E o que você sentiu era real. Esses brinquedos existiram. Essas fábricas existiram. Essas marcas fizeram parte da vida de milhões de pessoas. Mesmo que hoje ninguém mais lembre seus nomes. A história não se perde de uma vez. Ela se apaga devagar. Quando ninguém conta. Quando ninguém registra. Quando ninguém questiona. Por isso, este vídeo existe. Não para corrigir a infância de ninguém, mas para devolver contexto, para devolver camadas, para devolver profundidade. Porque por trás de cada brinquedo esquecido, existe uma empresa. Por trás de cada empresa, existem decisões. E por trás de cada decisão, existem consequências. No Corporate Ghosts, nós não falamos apenas de empresas que faliram. Falamos de empresas que desapareceram da memória, que viraram confusão, que viraram mito. Porque alguns fantasmas não assombram prédios vazios. Eles assombram lembranças. E enquanto essas histórias forem contadas, elas ainda existirão. Mesmo que os brinquedos já não estejam mais no chão da sala. Você soube disso? Essa foi a história de um império que não caiu. Ele se apagou. Porque no mundo dos negócios, os fantasmas mais perigosos são aqueles que ninguém percebe até ser tarde demais. Quer continuar a ver mais histórias como essa? Se inscreva no canal e curta as histórias. Esse foi mais um Corporate Ghost.